Em um shopping lotado prestes a fechar, um cão não parava de latir para uma máquina de pegar pelúcias. Quando os seguranças viram, expulsaram o animal de lá imediatamente. Porém, o cão sentia um pressentimento ruim vindo de lá. Ele não poderia esperar muito, então decide agir, o que mais tarde deixaria todo mundo em choque sem acreditar. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol de sábado banhava as ruas pacatas de Santa Clara do Sul com sua luz dourada, enquanto uma agitação incomum tomava conta do único shopping center da cidade. O Shopping Primavera, normalmente um local de passeios tranquilos e encontros despretensiosos, transformara-se em um verdadeiro parque de diversões. Uma exposição especial de personagens de desenhos animados atraía centenas de famílias, preenchendo os corredores com risadas infantis e olhares maravilhados. Maria Helena, a gerente do shopping há mais de 2 décadas, observava a movimentação com um misto de satisfação e preocupação. Seus cabelos grisalhos, sempre perfeitamente arrumados em um coque discreto, denunciavam a experiência de quem já havia visto de tudo naquele estabelecimento. Mas hoje era diferente. O burburinho alegre das crianças ecoava pelos 3 andares do prédio, enquanto personagens fantasiados distribuíam abraços e posavam para fotos. "Nunca vi o shopping tão cheio assim", comentou com Sandra, sua assistente, enquanto ajustava os óculos de armação dourada. "Precisamos ficar atentas para que tudo corra bem até o fechamento." No meio da multidão, várias crianças corriam de um lado para outro, seus rostinhos pintados com as cores de seus heróis favoritos. Os pais tentavam acompanhar o ritmo frenético dos pequenos, alguns já demonstrando sinais de cansaço. O aroma de pipoca fresca se misturava ao cheiro de algodão doce, criando uma atmosfera verdadeiramente festiva. No segundo andar, próximo à praça de alimentação, uma imponente máquina de pegar bichinhos de pelúcia chamava a atenção especial dos visitantes. Sua estrutura de vidro resplandecia sob as luzes fluorescentes, exibindo dezenas de pelúcias coloridas e convidativas. As crianças se aglomeravam em volta dela, seus narizes pequenos pressionados contra o vidro, sonhando com qual prêmio gostariam de conquistar. Do lado de fora do shopping, a apenas algumas quadras de distância, o posto São Jorge permanecia em sua rotina habitual de atendimento 24 horas. Ricardo, o proprietário, um homem de 40 e poucos anos com um sorriso sempre presente no rosto, trabalhava incansavelmente junto com seu fiel companheiro, Thor, um majestoso pastor alemão de 3 anos. Thor não era um cão comum. Seus olhos atentos e inteligentes observavam cada movimento no posto com uma sagacidade impressionante. Ele havia sido adotado por Ricardo ainda filhote, após ser encontrado abandonado próximo ao posto. Desde então, tornara-se não apenas um pet, mas um verdadeiro guardião do local e da vida de seu dono. Enquanto a tarde avançava, Ricardo sentiu uma pontada incômoda na cabeça. A enxaqueca, sua velha conhecida, começava a dar sinais. Ele sabia que precisava tomar seu medicamento, mas ao procurar na gaveta do escritório, percebeu que o remédio havia acabado. Olhou para o relógio. 19h45. A farmácia do shopping fecharia em 15 minutos. Apressadamente, Ricardo atravessou as ruas em direção ao shopping, sem perceber que Thor, movido por sua lealdade e curiosidade natural, o seguia discretamente. O pastor alemão mantinha uma distância segura, suas patas silenciosas contra o asfalto, enquanto seus instintos o guiavam pela trilha do dono. Ao chegar à entrada do shopping, Ricardo passou rapidamente pelas portas automáticas, sua mente focada apenas em chegar à farmácia antes do fechamento. Foi apenas quando estava prestes a entrar no estabelecimento que notou a presença de Thor ao seu lado, ofegante e com um olhar que mesclava satisfação e inocência. O cão hesitou,
suas orelhas baixando levemente em sinal de compreensão. Começou a se virar para sair quando algo capturou sua atenção. Um cheiro diferente, quase imperceptível em meio ao turbilhão de aromas do shopping, fez suas narinas se dilatarem. Seus olhos se fixaram na direção da máquina de pelúcias e um comportamento estranho começou a se manifestar. Thor parou, seu corpo tenso como uma corda de violino. Seus olhos não se desviavam da máquina e um leve rosnado começou a se formar em sua garganta. Algo estava errado, muito errado, e seus instintos caninos gritavam isso em cada fibra de seu ser. O segurança Antônio Silva, um homem corpulento com 20 anos de experiência, foi o primeiro a notar o comportamento incomum do pastor alemão. Aproximou-se com passos firmes, sua expressão carregada de preocupação e impaciência. O expediente estava chegando ao fim e a última coisa que precisava era lidar com um cachorro no shopping. Ricardo, que acabara de guardar o medicamento recém-comprado no bolso, apressou-se em direção a Thor. O cão, no entanto, mantinha-se irredutível, seus olhos fixos na máquina de pelúcias, como se todo o resto do mundo houvesse desaparecido. Seu corpo tremulava levemente e um ganido baixo escapava de sua garganta. Mas havia algo diferente no comportamento de Thor. Ricardo conhecia cada nuance do temperamento de seu companheiro canino, cada expressão, cada movimento. Esta não era a desobediência típica de um cão curioso. Era algo mais profundo, mais urgente. Maria Helena, atraída pela comoção, aproximou-se do grupo. Seus anos de experiência haviam lhe ensinado a lidar com as mais diversas situações, mas havia algo no olhar daquele animal que a intrigava. O pastor alemão alternava entre fixar seus olhos na máquina e olhar para os humanos ao seu redor, como se tentasse desesperadamente comunicar algo. "Senhor, por favor", interveio ela, ajustando nervosamente seus óculos. "Entendo que seja um animal bem comportado, mas temos regras a seguir. O shopping está prestes a fechar." Sandra, a assistente de Maria Helena, consultou seu relógio pela 10ª vez nos últimos minutos. "Já passa das 8, murmurou ela, torcendo as mãos nervosamente. "Precisamos começar a fechar as portas." O burburinho no shopping começava a diminuir gradualmente, mas ainda havia famílias resistentes aproveitando os últimos momentos da exposição especial. Os personagens fantasiados já haviam se retirado para seus camarins improvisados, deixando para trás apenas o eco das risadas e a memória das fotos tiradas. Ricardo finalmente conseguiu erguer Thor em seus braços, sentindo o corpo tenso do animal tremer contra seu peito. O cão continuava emitindo pequenos ganidos, seus olhos nunca deixando a direção da máquina de pelúcias. Enquanto caminhavam em direção à saída, Thor se contorcia, tentando se libertar. "Nunca o vi agir assim", comentou Ricardo, mais para si mesmo do que para os outros. Uma sensação incômoda começava a se formar em seu estômago. Thor sempre fora um cão extremamente intuitivo, capaz de pressentir problemas antes mesmo que eles se manifestassem. O som metálico das portas das lojas sendo baixadas preenchia o ambiente, misturando-se aos últimos avisos sonoros sobre o fechamento do shopping. As luzes começavam a ser reduzidas em algumas áreas, criando sombras alongadas pelos corredores. Maria Helena observou a cena da entrada, uma ruga de preocupação marcando sua testa. Em 2 décadas de trabalho, jamais havia presenciado um animal demonstrar um comportamento tão peculiar. Algo na persistência do pastor alemão a perturbava profundamente. Enquanto Ricardo se afastava com Thor ainda inquieto em seus braços, a gerente lançou um último olhar para a máquina de pelúcias. Sob a luz cada vez mais fraca do shopping, as dezenas de bichinhos coloridos pareciam observá-la silenciosamente, guardando segredos que apenas um coração canino parecia capaz de pressentir. De volta ao posto São Jorge, Ricardo tentava retomar sua rotina normal, mas algo havia mudado.
Thor, normalmente calmo e obediente após receber uma ordem, permanecia agitado. O pastor alemão caminhava de um lado para outro no pequeno escritório, suas unhas arranhando levemente o piso de cerâmica, enquanto seus olhos constantemente se voltavam para a direção do shopping. "O que deu em você hoje, amigão?" murmurou Ricardo, massageando as têmporas. A enxaqueca havia diminuído graças ao medicamento, mas uma nova preocupação ocupava seus pensamentos. Em 3 anos de convivência, jamais vira seu companheiro canino tão perturbado. O movimento no posto estava tranquilo naquela noite de sábado. Apenas alguns carros paravam ocasionalmente para abastecer, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelos latidos insistentes de Thor. Cada som que vinha do animal parecia carregado de urgência e aflição. Através da janela do escritório, as luzes do shopping Primavera começavam a se apagar uma a uma. O grande prédio, que horas antes transbordava de vida e alegria, agora se transformava em uma estrutura sombria e silenciosa. Thor soltou um uivo baixo e prolongado ao ver as últimas luzes se extinguirem. No shopping, Maria Helena realizava sua última ronda antes de ir embora. Seus passos ecoavam pelos corredores vazios enquanto ela verificava se todas as lojas estavam devidamente fechadas. Ao passar pela máquina de pelúcias, uma sensação estranha a fez parar. Observou os brinquedos através do vidro, lembrando-se da reação intensa do pastor alemão. "Deve ser só cansaço", respondeu a gerente, forçando um sorriso. Foi um dia muito movimentado, mas em seu íntimo algo a incomodava. 30 anos de experiência em comércio lhe haviam ensinado a confiar em seus instintos, e naquela noite eles estavam gritando que algo não estava certo. No posto, a situação com Thor piorava a cada minuto. O cão começou a arranhar a porta do escritório, seus latidos tornando-se mais altos e desesperados. Ricardo tentou acalmá-lo com carinho e palavras suaves, mas nada parecia surtir efeito. "Talvez seja melhor você passar a noite no quintal, amigão", decidiu Ricardo, preocupado que os latidos pudessem incomodar os vizinhos. O pequeno espaço cercado atrás do posto era seguro e familiar para Thor, que costumava descansar ali durante as tardes quentes. Conduzindo o cão até o quintal, Ricardo notou que os músculos de Thor estavam tensos sob seu pelo escuro. Seus olhos âmbar brilhavam com uma intensidade incomum na escuridão. Assim que foi solto no espaço cercado, o pastor alemão correu até o portão, farejando o ar noturno com urgência. Mas Thor não estava disposto a esperar até amanhã. Assim que Ricardo retornou ao escritório, o cão começou a estudar o perímetro do quintal com uma determinação renovada. Seus instintos, aguçados por anos de evolução, o impulsionavam a agir. Algo ou alguém precisava de ajuda, e aquela necessidade falava mais alto que qualquer ordem ou barreira física. Com a agilidade característica de sua raça, Thor encontrou um ponto vulnerável na cerca. Uma pequena abertura, normalmente insignificante, tornou-se sua rota de fuga. Sem hesitar, o pastor alemão forçou passagem, ignorando os pequenos arranhões que os arames provocaram em seu pelo. Livre das limitações do quintal, Thor pausou por um momento, suas orelhas alertas captando os sons da noite. A cidade dormia, exceto pelos ocasionais carros que passavam na avenida principal. O shopping, sua fonte de inquietação, erguia-se silencioso a algumas quadras de distância. Com passos decididos e silenciosos, o pastor alemão começou sua jornada solitária pela noite. Seu coração batia forte no peito, guiado por um chamado que apenas ele podia ouvir. As ruas vazias e o silêncio da madrugada seriam suas únicas testemunhas enquanto ele seguia em direção ao seu destino. A lua crescente lançava uma luz prateada sobre as ruas desertas de Santa Clara do Sul, criando sombras alongadas que dançavam com a brisa noturna. Thor avançava com determinação, suas patas silenciosas contra o asfalto, guiado por um instinto mais forte que sua obediência natural.
O Shopping Primavera se erguia à sua frente, uma estrutura imponente e sombria contra o céu estrelado. No estacionamento do shopping, Josias, o guarda noturno, fazia sua primeira ronda. Funcionário dedicado há mais de 15 anos, conhecia cada canto daquele lugar como a palma de sua mão. Seu radiocomunicador ocasionalmente crepitava com as mensagens de rotina trocadas com seu colega, Sebastião, que vigiava o outro lado do prédio. "Normal por enquanto", respondeu ele, ajustando o casaco contra o vento frio da noite. Só aquele barulho estranho de novo, vindo da ala leste. Thor se aproximou sorrateiramente da entrada principal, suas orelhas atentas a cada som. Seus olhos âmbar escaneavam o ambiente, procurando uma forma de entrar. O cheiro que o perturbara tanto mais cedo ainda estava lá, mais forte agora no silêncio da noite. Mas Thor não se intimidou. Anos de treinamento natural ao lado de Ricardo no posto haviam desenvolvido nele uma capacidade extraordinária de avaliar situações e pessoas. Recuou para as sombras, aguardando pacientemente o momento certo para agir. O guarda continuou sua ronda, murmurando sobre cães vadios e a necessidade de reforçar a segurança. Enquanto isso, Thor circulava o perímetro do shopping, seu focinho farejando cada brecha, cada possível entrada. Foi quando encontrou sua oportunidade. Uma janela basculante do banheiro masculino, mal fechada após a limpeza noturna. Com a agilidade característica de sua raça, Thor calculou a altura e, em um movimento preciso, saltou e conseguiu se esgueirar pela pequena abertura. O banheiro estava escuro, mas seus olhos rapidamente se adaptaram à penumbra. O cheiro de produtos de limpeza era forte, mas não forte o suficiente para mascarar aquele outro odor que o havia perturbado tanto. No corredor principal, as luzes de emergência criavam pequenos círculos de claridade no chão, intercalados por extensas áreas de sombra. Thor se movia como um fantasma entre elas, suas patas silenciosas contra o piso frio. Cada passo o levava mais perto da máquina de pelúcias, e seu coração batia mais forte à medida que se aproximava. Josias, em sua ronda, passou pelo corredor adjacente. A luz de sua lanterna varria as vitrines fechadas, criando reflexos nas superfícies espelhadas. Thor se imobilizou nas sombras, sua respiração controlada, aguardando o guarda se afastar. O silêncio do shopping era ocasionalmente quebrado pelo zumbido distante do ar condicionado e pelo eco dos passos dos guardas. Mas havia algo mais, um som tão sutil que apenas os ouvidos sensíveis de Thor podiam captar. Um ruído muito fraco, quase um sussurro, vindo da direção da máquina de pelúcias. Finalmente, Thor alcançou seu objetivo. A máquina se erguia diante dele, uma caixa de vidro cheia de bichinhos coloridos que pareciam observá-lo na penumbra. Seu focinho tocou o vidro frio e seus olhos intelligent percorreram cada centímetro do aparelho, procurando confirmar o que seus instintos já sabiam. Foi então que ouviu novamente um som suave, quase imperceptível, mas inconfundível para seus ouvidos treinados. Um som que nenhum dos guardas havia notado em suas rondas, mas que para Thor era mais claro que um sino. O ruído baixinho de uma respiração humana vindo de dentro da máquina. O coração de Thor batia acelerado, enquanto seus instintos confirmavam a presença de vida dentro da máquina. Seus olhos percorreram o ambiente ao redor, procurando algo que pudesse ajudá-lo. Como um cão treinado para situações de emergência no posto de gasolina, sabia que precisava agir, mas também precisava ser cuidadoso. Começou a arranhar levemente o vidro da máquina, tentando não fazer barulho suficiente para atrair os guardas. Um som suave, quase como um soluço abafado, veio de dentro do aparelho, confirmando suas suspeitas. Thor soltou um ganido baixo, como se quisesse dizer: "Estou aqui, vou ajudar você." No outro extremo do shopping, Josias continuava sua ronda monótona. "Setor oeste limpo", informou pelo rádio.
O eco de sua voz reverberou pelos corredores vazios, chegando até Thor como um lembrete da necessidade de cautela. Deve ser o ar condicionado de novo, respondeu Sebastião com voz sonolenta. Essa construção antiga vive fazendo barulhos esquisitos. A caixa estava parcialmente aberta, revelando várias ferramentas. Com o focinho, Thor cutucou cuidadosamente até encontrar algo que pudesse usar. Uma chave inglesa pesada rolou para fora, produzindo um tilintar abafado contra o piso. O pastor alemão agarrou rapidamente a ferramenta com seus dentes fortes. O gosto de metal era desagradável, mas ele manteve o aperto firme. Voltou apressadamente para a máquina, sabendo que seus momentos de anonimato estavam chegando ao fim. Com a precisão que apenas um animal inteligente poderia ter, Thor se posicionou em frente à máquina. Seus músculos se retesaram sob o pelo escuro, preparando-se para o que precisaria fazer. O som da respiração dentro da máquina estava mais acelerado agora, como se seu ocupante também sentisse a urgência do momento. Thor sabia que era agora, ou nunca. Com toda a força que conseguiu reunir, levantou a cabeça e arremessou a chave inglesa contra o vidro da máquina. O impacto produziu um estrondo ensurdecedor que ecoou por todo o shopping, seguido pelo som de vidro se estilhaçando. Os cacos de vidro se espalharam pelo chão, refletindo a luz das luminárias de emergência como pequenos diamantes. Thor ignorou os estilhaços que ocasionalmente machucavam suas patas, concentrado apenas em alcançar a abertura que havia criado. "Polícia! Vou chamar a polícia!" A voz ofegante de Sebastião soou pelo rádio. "Mãe do céu!" exclamou Josias, chegando à cena com a lanterna apontada. "É aquele cachorro de novo. E tem alguma coisa se mexendo dentro da máquina." "Santa Maria!" exclamou Sebastião, chegando ofegante ao local. "É uma criança. Como ela foi parar aí dentro?" "Calma, pequena", disse Josias, usando seu tom mais suave enquanto se aproximava cuidadosamente. "Ninguém vai te machucar. Vamos te tirar daí." "Sebastião, liga para a polícia e para o SAMU", ordenou Josias, sem tirar os olhos da criança. "E tenta localizar a Maria Helena. Ela precisa saber disso." Thor se aproximou mais da abertura, seu focinho gentilmente tocando a mão da menina. O gesto pareceu acalmá-la um pouco, e ela estendeu a mão para acariciar o pelo macio do pastor alemão. O som de sirenes começou a ecoar ao longe, aproximando-se rapidamente do shopping. Júlia se encolheu com o barulho, mas Thor permaneceu ao seu lado como um guardião protetor. "Meu Deus!" exclamou ela ao ver a cena. "Era isso que o cachorro estava tentando nos dizer. Como não percebemos?" "Precisamos registrar tudo", disse Maria Helena, recuperando sua postura profissional. "As câmeras de segurança devem ter gravado como ela entrou aí, e alguém precisa localizar os pais dessa criança." Como se respondesse às suas palavras, o rádio de Sebastião crepitou com uma mensagem da polícia. Uma menina de 4 anos havia sido reportada como desaparecida no dia anterior, durante o evento especial no shopping. Júlia Mendes, filha de Roberto, e Carmen Mendes, tinha sido vista pela última vez próxima à praça de alimentação. "Foi durante aquela confusão toda", murmurou Maria Helena, a culpa pesando em sua voz. "Com tanta gente, tanto barulho, como não notamos uma criança entrando na máquina?" "O importante é que ela está bem", disse Josias, observando a interação entre o cão e a criança. "E tudo graças a esse cachorro. Se ele não tivesse insistido tanto..." "Ela está desidratada, mas fora isso parece estar bem", informou a médica do SAMU, doutora Paula, ajustando o pequeno cobertor térmico ao redor dos ombros de Júlia. "É um milagre, considerando o tempo que ficou presa." Carmen Mendes, uma mulher de seus 30 e poucos anos, surgiu correndo, com o marido Roberto logo atrás. Seus olhos vermelhos de tanto chorar se arregalaram ao ver a filha. "Meu bebê!" exclamou ela, correndo em direção à menina. Thor, percebendo a situação, posicionou-se ao lado da menina, oferecendo apoio para que ela se equilibrasse. Carmen chegou até a filha e a envolveu em um abraço apertado, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto.
Roberto se juntou ao abraço, seu corpo grande tremendo com emoção contida. Procuramos em todo lugar, disse ele, a voz embargada. Como você foi parar dentro daquela máquina, filha? Maria Helena, que ouvia atentamente, arregalou os olhos. A porta de manutenção. Ela deve ter encontrado a porta de acesso que os técnicos usam para reabastecer a máquina. Carmen apertou a filha com mais força, imaginando o terror que a pequena deve ter sentido. Por que não gritou por ajuda, meu amor? Ricardo, que havia sido chamado às pressas ao shopping depois que identificaram Thor, observava a cena com uma mistura de orgulho e admiração. Ele estava tentando nos avisar o tempo todo, disse, balançando a cabeça. Desde a primeira vez que veio ao shopping hoje. O importante é que ele não desistiu, disse a mãe, virando-se para Thor com olhos marejados. Ele salvou nossa filha. Como podemos agradecer? A notícia do resgate se espalhou rapidamente pela pequena cidade de Santa Clara do Sul. Mesmo sendo madrugada, vários moradores começaram a se aglomerar do lado de fora do shopping. Alguns ainda de pijama, atraídos pelas luzes das viaturas e pela movimentação incomum. Dona Amélia, a doceira que tinha uma banca na feira da Praça Central, foi uma das primeiras a chegar. Com seus 70 anos de idade e conhecendo praticamente todos na cidade, ela rapidamente começou a organizar um grupo de pessoas para providenciar café e biscoitos para os policiais e bombeiros que ainda trabalhavam no local. Vejam só, comentava ela, distribuindo café em copos descartáveis. Quem diria que um cachorro seria mais esperto que todos nós juntos? Sempre disse que os animais têm um sexto sentido. Ela está bem mesmo? Perguntava Carmen pela 10ª vez à médica, passando os dedos nervosamente pelos cabelos da filha. Maria Helena observava a cena enquanto conversava com os técnicos de segurança que examinavam a máquina de pelúcias. Precisamos revisar todos os nossos procedimentos, dizia ela, fazendo anotações em seu caderno. Isso nunca poderia ter acontecido. Ricardo, que até então estava quieto num canto, aproximou-se de Thor e se ajoelhou ao seu lado. Você é mesmo incrível, amigão, murmurou, coçando as orelhas do cão. Como sabia? Como conseguiu entender que havia alguém precisando de ajuda? Thor apenas inclinou a cabeça, seus olhos âmbar brilhando com uma sabedoria que ia além da compreensão humana. Júlia, que ouvia a conversa, abraçou o pescoço do animal. Ele é mágico, declarou com a simplicidade própria das crianças. Igual aos heróis dos desenhos animados. Do lado de fora, os primeiros raios de sol começavam a tingir o céu de rosa e dourado. Alguns jornalistas locais já haviam chegado, ansiosos para cobrir a história do resgate extraordinário. Sandra, a assistente de Maria Helena, tentava organizar a confusão de pessoas que se formava na entrada do shopping. Calma, calma, pedia Sandra, erguendo as mãos. Vamos organizar uma entrevista coletiva assim que possível. Por favor, respeitem a privacidade da família neste momento. Dentro do shopping, Roberto conversava com o delegado, fornecendo os detalhes das angustiantes 24 horas em que Júlia esteve desaparecida. Procuramos em todo lugar, explicava ele, a voz ainda tremendo. Panfletamos a cidade inteira, postamos nas redes sociais. Nunca imaginamos que ela pudesse estar aqui dentro o tempo todo. É uma lição para todos nós, respondeu o delegado, fazendo anotações. Às vezes, a resposta está bem debaixo do nosso nariz. Só precisamos de alguém, ou algo, com a perspicácia certa para enxergar. A manhã avançava em Santa Clara do Sul, e o Shopping Primavera havia se transformado no centro das atenções da pequena cidade. A história do resgate heróico de Thor já circulava de boca em boca, crescendo a cada nova versão contada. Na padaria da esquina, no ponto de ônibus e nas filas do banco, o assunto era um só: o pastor alemão que havia salvado a menina perdida. Maria Helena reuniu sua equipe para uma reunião de emergência no escritório administrativo do shopping.
As olheiras profundas sob seus olhos revelavam a noite em claro, mas sua voz mantinha-se firme enquanto falava. Josias, ainda em seu uniforme do turno noturno, ergueu a mão timidamente. Dona Maria Helena, e quanto àqueles barulhos que a gente sempre ouvia durante a noite? Será que eram outros sinais que não percebemos? No posto de gasolina, Ricardo recebia uma quantidade surpreendente de clientes. Muitos vinham menos para abastecer e mais para ver Thor, que havia retornado ao seu posto de trabalho como se nada extraordinário tivesse acontecido. O pastor alemão descansava em seu cantinho habitual, ocasionalmente erguendo a cabeça para receber carinhos dos admiradores. Ele sempre foi especial, explicava Ricardo aos curiosos, mas nunca imaginei que fosse capaz de algo assim. É como se ele entendesse coisas que nós, humanos, não conseguimos perceber. É importante manter as rotinas dela o mais normal possível, explicou a médica aos pais. E já que Thor se tornou uma parte tão significativa dessa experiência, visitas regulares podem ajudar Júlia a processar tudo o que aconteceu de uma forma positiva. Este cão nos ensinou uma lição valiosa, declarou o prefeito aos jornalistas presentes. Às vezes, precisamos confiar mais nos sinais que a vida nos manda, mesmo quando eles vêm de fontes inesperadas. A repercussão do caso já ultrapassava os limites da pequena cidade. Jornais da capital haviam enviado repórteres e as redes sociais transbordavam com compartilhamentos da história. Em cada versão contada, Thor emergia como um símbolo de esperança e proteção. Sabem o que mais me impressiona? Comentou Dona Amélia, que ainda coordenava o fornecimento de café e lanches para os profissionais que trabalhavam no local. É como um animal pode nos ensinar tanto sobre humanidade. Enquanto nós estávamos ocupados demais com nossa rotina, Thor percebeu que algo estava errado e não desistiu até fazer alguém prestar atenção. Uma semana havia se passado desde o resgate de Júlia e Santa Clara do Sul já não era mais a mesma. O Shopping Primavera, seguindo as orientações de Maria Helena, passava por uma grande reforma em seus sistemas de segurança. Técnicos instalavam sensores de movimento em todas as máquinas de brinquedos e câmeras adicionais eram posicionadas estrategicamente pelos corredores. É incrível como um evento pode mudar tanta coisa, comentou Sandra, observando os operários trabalharem. Antes achávamos que nosso sistema de segurança era adequado. Agora percebemos quantos pontos cegos existiam. Sabe, Sandra, disse ela ajustando os óculos enquanto revisava alguns documentos. Às vezes penso que precisamos desses momentos de susto para realmente abrir os olhos. Thor nos ensinou mais sobre vigilância e cuidado do que anos de experiência. No posto de gasolina, a rotina de Ricardo e Thor havia mudado significativamente. Todos os dias, pontualmente às 4 da tarde, Júlia e seus pais apareciam para uma visita. A menina, que ainda carregava consigo o ursinho resgatado da máquina, corria direto para abraçar seu herói canino. Ricardo, que observava a cena com um sorriso no rosto, havia instalado um pequeno parquinho para crianças ao lado do posto. Depois do que aconteceu, percebi que Thor tem um dom especial com as pessoas, especialmente com os pequenos. Por que não aproveitar isso de uma forma positiva? O parquinho rapidamente se tornou um ponto de encontro para as famílias da região. Enquanto as crianças brincavam sob a supervisão atenta de Thor, os pais podiam tomar um café na nova lanchonete que Ricardo havia improvisado no posto. Nunca mais vou duvidar do instinto de um animal, declarou Josias, observando Thor brincar gentilmente com as crianças. Aquela noite mudou completamente minha forma de ver as coisas. Queremos aproveitar essa experiência para criar algo positivo e duradouro, explicou o prefeito durante uma coletiva de imprensa. O que Thor fez não foi apenas salvar uma vida, foi nos mostrar que precisamos estar mais atentos uns aos outros. Dona Amélia, que agora era presença constante no parquinho do posto com seus famosos biscoitos, tinha sua própria teoria sobre todo o acontecido.
Vejam só como Deus escreve certo por linhas tortas, dizia ela, distribuindo biscoitos para as crianças. De um momento de medo e angústia, nasceu toda essa união e cuidado na nossa comunidade. Júlia, que antes era uma menina tímida e reservada, agora se mostrava mais confiante e sociável. As visitas diárias a Thor haviam se tornado seu momento favorito do dia, e ela adorava contar para as outras crianças como seu amigo peludo a havia encontrado. O Shopping Primavera havia se tornado um modelo de segurança para outros estabelecimentos da região. Maria Helena recebia frequentemente convites para compartilhar sua experiência em eventos e palestras, sempre fazendo questão de enfatizar o papel crucial que Thor teve em toda a história. Não somos apenas um shopping mais seguro agora, explicava ela durante uma dessas palestras. Somos uma comunidade mais atenta e unida. E tudo começou com um pastor alemão que se recusou a ficar calado quando percebeu que algo estava errado. No posto de gasolina, Ricardo havia transformado completamente o ambiente. O pequeno parquinho agora contava com uma área coberta para os dias de chuva e uma simpática veterinária, doutora Laura, realizava consultas gratuitas para animais de rua todas as quartas-feiras. Thor, por sua vez, parecia florescer em seu novo papel de mascote da cidade. Além das visitas diárias de Júlia, ele participava de um programa especial nas escolas, onde crianças aprendiam sobre responsabilidade e cuidado com os animais. É incrível como ele sabe exatamente como se comportar com cada criança, observava a doutora Laura, vendo Thor interagir gentilmente com um grupo de alunos do jardim de infância. Com as mais tímidas, ele é mais calmo e paciente. Com as mais agitadas, ele brinca e corre. Thor me ensinou que não podemos ter medo de pedir ajuda, disse ela durante uma apresentação em sua classe, sua voz pequena, mas confiante. E que às vezes nossos melhores amigos podem ter 4 patas. Depois do que Thor fez por nossa família, explicava Carmen, percebemos que precisávamos retribuir de alguma forma. Cada animal tem um potencial incrível para fazer a diferença na vida das pessoas. Josias e Sebastião, os seguranças do shopping, haviam desenvolvido um novo protocolo de segurança que incluía atenção especial a sinais não convencionais de perigo. Aprendemos que segurança não é apenas sobre câmeras e alarmes, dizia Josias durante os treinamentos. É sobre estar verdadeiramente atento a tudo ao nosso redor. Dona Amélia, que continuava alimentando todos com seus famosos biscoitos, havia expandido seu negócio. Agora, produzia também biscoitos especiais para cães, com uma linha chamada Petiscos do Thor, que fazia sucesso na cidade inteira. Numa tarde chuvosa de outono, quando as folhas douradas dançavam ao vento nas ruas de Santa Clara do Sul, um acontecimento inesperado abalou a rotina tranquila que se estabelecera após o resgate de Júlia. Thor, que brincava com as crianças no parquinho coberto do posto, subitamente ficou alerta, suas orelhas se erguendo em atenção máxima. Ricardo, que conhecia cada nuance do comportamento de seu companheiro canino, imediatamente percebeu que algo estava diferente. O pastor alemão começou a latir de forma insistente, o mesmo tipo de latido que havia precedido a descoberta de Júlia na máquina de pelúcias. "O que foi, amigão?" perguntou Ricardo, aproximando-se do cão. Thor correu até a entrada do posto, olhando fixamente para a direção do shopping. A chuva caía com mais força agora, formando uma cortina cinzenta que dificultava a visibilidade. Carmen puxou a filha para mais perto, enquanto observava Thor com crescente preocupação. "Ricardo, você acha que..." Sem esperar resposta, Ricardo seguiu seu companheiro pela chuva. No shopping, Maria Helena supervisionava a instalação dos últimos sensores de segurança quando viu Thor entrar correndo pelas portas automáticas, completamente encharcado. "Thor!" chamou ela, surpresa. O cachorro não lhe deu atenção, correndo direto para a área da praça de alimentação, onde uma reforma estava em andamento.
Parte do local estava isolada com fitas de segurança e várias ferramentas e materiais de construção se espalhavam pelo chão. "Ei, cuidado!" gritou um dos operários quando Thor passou correndo por baixo das fitas de isolamento. O pastor alemão parou em frente a uma área recém-aberta no piso, onde os trabalhadores haviam removido algumas placas para acessar a rede elétrica. Os latidos de Thor ficaram mais urgentes e ele começou a cavar freneticamente próximo à abertura. Maria Helena, que havia seguido o cachorro junto com alguns seguranças, sentiu seu coração acelerar quando ouviu um miado fraco vindo de algum lugar abaixo do piso. Ricardo chegou nesse momento ofegante e molhado. "Thor, o que você..." Sua voz morreu quando outro miado, mais desesperado, ecoou pelo espaço. "Como ele soube?" murmurou um dos seguranças, enquanto um operário se preparava para resgatar o filhote. "O shopping é enorme e ele veio direto para este lugar." A notícia do novo resgate realizado por Thor espalhou-se rapidamente pelo shopping e pela cidade. Júlia, que havia convencido sua mãe a seguir Ricardo, estava agora ajoelhada ao lado do pastor alemão, abraçando-o com força enquanto o filhote de gato recebia os primeiros cuidados da doutora Laura, que também havia sido chamada às pressas. Maria Helena, observando a cena, sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. "Sabem", começou ela, sua voz embargada pela emoção. "Quando instalamos todos esses novos equipamentos de segurança, achei que finalmente teríamos tudo sob controle. Mas Thor nos mostra mais uma vez que nenhuma tecnologia substitui o instinto e a compaixão." A doutora Laura terminou de examinar o filhote, que agora estava enrolado em uma toalha macia. "Ele está bem?" anunciou com um sorriso. "Um pouco assustado e com fome, mas não tem nenhum ferimento sério. Deve ter caído aí dentro durante as obras desta manhã." Ricardo acariciava a cabeça de Thor, que mantinha os olhos fixos no pequeno gato. "Sabe, às vezes me pergunto quem salvou quem", refletiu ele. "Encontrei Thor abandonado há 3 anos, e desde então ele não para de retribuir, ajudando outras vidas." Dona Amélia, que havia chegado ao shopping assim que soube do ocorrido, distribuía seus famosos biscoitos para todos os presentes, incluindo alguns especiais para Thor. "É como eu sempre digo", comentou ela, observando o pastor alemão aceitar delicadamente o petisco. "Deus coloca anjos em nossas vidas de várias formas. Alguns têm asas, outros têm 4 patas." O pequeno gato, agora mais calmo, começou a ronronar baixinho, atraindo a atenção de Júlia. A menina se aproximou cuidadosamente, ainda segurando a mão de sua mãe. "Mamãe", chamou ela, "podemos ficar com ele? Thor salvou ele, igual me salvou. É como se fosse uma família." Carmen trocou um olhar com Roberto, que havia acabado de chegar após ser avisado do ocorrido. Um sorriso silencioso passou entre eles antes que Carmen respondesse. "Acho que é uma ótima ideia, filha. Afinal, todos merecemos um lar seguro e amoroso." Maria Helena, que havia se afastado momentaneamente para atender uma ligação, voltou com um sorriso ainda maior. "Vocês não vão acreditar", anunciou ela, "mas a história de Thor chegou até a capital. Uma rede de televisão quer fazer uma reportagem especial sobre ele e o impacto que teve em nossa comunidade. Não é só a televisão", acrescentou Sandra, mostrando seu tablet. "As redes sociais estão repletas de mensagens sobre Thor. Pessoas de todo o país estão compartilhando suas histórias de animais que fizeram a diferença em suas vidas. Está virando um movimento." Ricardo observava tudo com um misto de orgulho e humildade. "Thor nunca quis reconhecimento", disse ele, vendo seu fiel companheiro se deitar tranquilamente ao lado de Júlia, que ainda abraçava o filhote de gato. "Ele apenas segue seu coração, seu instinto de proteger e cuidar." Josias, que assistira a todo o resgate, aproximou-se com seu rádio comunicador em mãos. "Sabe", começou ele, "depois daquele primeiro resgate, mudamos todos os nossos procedimentos de segurança."
Mas hoje, Thor nos ensinou que segurança não é só sobre equipamentos e protocolos. É sobre estar verdadeiramente presente, atento aos sinais mais sutis. 6 meses haviam se passado desde o resgate do filhote de gato, que agora atendia pelo nome de Luna e vivia feliz na casa de Júlia. A pequena cidade de Santa Clara do Sul havia se transformado de maneiras que ninguém poderia ter previsto. E no centro de toda essa mudança estava um pastor alemão de olhos âmbar e coração generoso. O Shopping Primavera, antes apenas um centro comercial comum, tornara-se um ponto de referência em segurança e acolhimento. Maria Helena havia implementado um programa chamado Guardiões do Bem, inspirado em Thor, que integrava monitoramento tecnológico com atenção humanizada. O posto de gasolina de Ricardo havia se transformado em um verdadeiro centro comunitário. O parquinho agora contava com uma área coberta maior, onde aconteciam eventos regulares de adoção de animais e programas educativos para crianças. Thor, sempre presente, supervisionava tudo com sua habitual dignidade. É incrível pensar que tudo começou com um cachorro abandonado que encontrei há alguns anos, refletia Ricardo, observando Thor brincar gentilmente com um grupo de crianças. Ele não apenas mudou minha vida, mas toda a nossa comunidade. Júlia, que agora estava com 5 anos, havia se tornado uma pequena defensora da causa animal. Com a ajuda de seus pais e professores, ela criou um jornal infantil chamado Amigos de Quatro Patas, onde compartilhava histórias sobre animais especiais e dicas de cuidado e respeito. A história de Thor havia inspirado outras cidades a desenvolverem programas similares. O prefeito Paulo Silveira recebia frequentemente convites para compartilhar a experiência de Santa Clara do Sul em congressos e eventos pelo país. Dona Amélia, que continuava alimentando a todos com seus biscoitos especiais, havia expandido sua produção para outras cidades. Os petiscos do Thor agora eram famosos em toda a região e parte dos lucros era destinada a projetos de proteção animal. Numa manhã especialmente bonita de primavera, a cidade inteira se reuniu no Shopping Primavera para uma celebração especial. Uma placa seria inaugurada na entrada com uma foto de Thor e os dizeres: "Todo herói tem uma história. A nossa tem 4 patas e nos ensinou que o verdadeiro amor não conhece barreiras." Thor, como sempre, mantinha sua postura serena, deitado entre Júlia e Ricardo, observando a movimentação com seus olhos sábios e gentis. Luna, a gatinha resgatada, agora uma companheira inseparável de Júlia, dormia tranquilamente próxima a eles. A pequena cidade de Santa Clara do Sul havia aprendido suas lições mais valiosas, não em grandes eventos ou discursos elaborados, mas através do amor incondicional e da dedicação incansável de um pastor alemão que escolheu fazer a diferença, um dia de cada vez. E assim, sob o sol suave da primavera, Thor continuava sua missão silenciosa de proteger e cuidar, provando que os maiores heróis nem sempre vestem capas. Às vezes, eles têm 4 patas, um coração generoso e a capacidade de nos ensinar que o amor, em sua forma mais pura, pode verdadeiramente transformar o mundo.